Bom, e olha só, acho que o tema hoje vai ser muito legal, não tenho certeza. E para falar sobre infertilidade masculina, como eu comentei no comecinho do programa, a gente está aqui com o doutor Roberto de Azevedo, ele que é especialista em reprodução humana. Doutor Roberto, um prazer receber você aqui no programa. Obrigado por ter vindo ao programa. Eu que agradeço pelo convite. Acho super interessante e relevante vocês quererem abordar esse tema especificamente da infertilidade masculina, que muitos casais não sabem, mas cerca de 30% das causas de infertilidade dos casais, ela está ligada a algum problema relacionado ao homem. Que legal, eu acho que essa informação, eu tenho a impressão que de um número muito menor, doutor Roberto, mas ainda existe algum tipo de machismo quanto à infertilidade. Basicamente, quando um casal não consegue ter filhos, se especula logo que é a mulher. E a mulher que tem que fazer um exame, tem que procurar e tudo mais. E o machismo histórico, lógico, eu sou cristão, por exemplo, doutor Roberto, e aí quando eu leio a Bíblia no Antigo Testamento, uma mulher quando não podia dar filho para o homem, basicamente o homem tinha a possibilidade de simplesmente separar dela e ela, como mulher separada naquela época, viraria quase que uma mulher à margem da sociedade da época também. Então, eu estava conversando com o doutor Roberto aqui, 30% da causa da infertilidade 30%. Entre casal vem do homem. Vem do homem. E foi interessante você tocar nesse ponto, porque isso existe ainda hoje. Você sabe que alguns casais, o homem ainda fica relutante em colher um espermograma, que é um exame relativamente simples de ser realizado, só depende dele. Ao passo que, ainda que a causa seja alguma alteração do espermograma, alguma alteração do sêmen desse homem, a mulher tem que fazer toda a propedêutica, quer dizer, toda a investigação dela também tem que ser feita de qualquer forma. É uma investigação muito mais invasiva, né? Tem que investigar as trompas, se elas estão obstruídas ou não, tem que ver se ela ovula ou não, tem que avaliar, investigar a cavidade uterina para ver se está tudo direitinho com ela. E esses exames muitas vezes são mais invasivos, mas mesmo assim, você ainda tem muito homem que fica relutante em colher um espermograma. Dessa totalidade de 100%, 30% vem do homem. Os outros 70% é distribuído como? Bom, a distribuição da infertilidade conjugal aqui no Brasil, ela é um pouquinho diferente de alguns outros locais do mundo, porque você ainda tem aqui no Brasil muita causa de infertilidade por conta de sequela de doença inflamatória pélvica, que é uma doença ocasionada por algumas bactérias, como a clamídia e o gonococo, que levam a um entupimento, digamos assim, das trompas. A infertilidade de origem tubária, ela está relacionada a mais ou menos 20% das causas e competindo ali junto com o fator masculino, dividindo o primeiro lugar, digamos assim, você tem a infertilidade por conta de distúrbios da ovulação, quer dizer, aquela mulher não ovula no momento correto e aí você tem que correr atrás da ovulação dela para poder tentar fazer com que aquele casal engravide. Muito legal. Esses são as três principais causas de infertilidade aqui do casal. E falando agora especificamente da infertilidade masculina, quais são as causas, né, da infertilidade masculina e como que acontece de fato dentro do corpo, né? É falta de espermatozoide, é falta da força do sêmen. Então, assim, qual é a causa e o que acontece para que essa infertilidade seja presente? Vamos lá. A infertilidade masculina, as alterações seminais, você tem várias causas. Então, se divide usualmente em dois grandes grupos. O homem, quando ele tem algum problema. Então, é um grupo que tem causas relacionadas a obstruções de trajeto, que são as chamadas causas obstrutivas, e causas não obstrutivas. Então, você tem vários fatores que podem causar. Então, causas obstrutivas podem ser causadas, por exemplo, podem ser originadas, por exemplo, porque o homem ele pode ser portador de fibrose cística, por exemplo, que é uma doença que muitas vezes causa uma agenesia, quer dizer, uma não formação do canal que leva os espermatozoides lá da bolsa escrotal para que sejam ejaculados pela uretra masculina. As causas não obstrutivas, você tem
as falências testiculares que podem ser ocasionadas por infecções bacterianas, infecções virais, mas, infelizmente, na grande maioria das vezes, a gente não consegue chegar a um autor, a uma causa específica daquela infertilidade. Você simplesmente diagnostica o resultado, mas você não consegue definir exatamente o que causou aquilo. 85% das vezes você não chega a um agente etiológico ou a causa que levou aquele homem a ficar infértil. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, que é, mas o que acontece? Então, você pode avaliar um espermograma de 4 formas diferentes. Você tem que avaliar a questão da concentração dos espermatozoides, são os 4 principais fatores. A motilidade, quer dizer, como que aqueles espermatozoides eles estão se movimentando dentro daquele sêmen. Você tem que avaliar a morfologia e você tem que avaliar a presença e a vitalidade daquele sêmen. Quer dizer, se o espermatozoide está vivo ou não está vivo. Então, baseado nesses 4 principais casos, tem outros fatores que são avaliados também no sêmen, mas são fatores menores, digamos assim. Esses 4 principais seriam os que dariam o norte para a gente poder definir, inclusive, o tipo de tratamento que poderia ser indicado para esse homem. Existe um padrão dessa mobilidade? Sim, existe. Quando a gente avalia a questão da motilidade, na mobilidade, na motilidade dos espermatozoides, existem 4 padrões de movimento que o espermatozoide pode ter. Um que é um movimento linear, o outro que é um movimento que ele é direcional, mas ele não é tão linear, quer dizer, o espermatozoide ele vai para frente, mas vai fazendo curva, digamos assim. Existe um padrão onde o espermatozoide apenas se move sem sair do lugar ou com movimentos não direcionais. E existe o espermatozoide que não se move, fica parado, que é o imóvel. Então, para a gente considerar normal no sêmen, de acordo com a última classificação vigente pela Organização Mundial da Saúde de 2010, você tem que ter um padrão com 32% de motilidade A mais B, que é o linear, e o não linear mais direcional. Então, qualquer combinação que dê pelo menos 32%, desse que vai retinho ou desse que vai para frente, mas não vai tão retinho, tá dentro do normal nesse critério. Identificado a infertilidade do homem, dentro desses fatores que você já apresentou, existe o tratamento. Sim. Quais são esses tratamentos e o que faz esse tratamento no homem? Assim, quando o homem descobre que ele é infértil, ele não é infértil na totalidade. Tem como reverter esse quadro? E sempre tem como reverter ou não? Não, nem sempre tem como reverter, mas, na verdade, você só consegue tratar para melhorar a qualidade do sêmen causas onde o testículo esteja funcionando ainda, isso é importante, se o testículo já tiver entrado em falência. Tem poucas coisas que você vai poder fazer em termos de medicação. Agora, quando você tem um sêmen que tenha espermatozoides, mas não esteja em tanta quantidade, eventualmente você pode fazer medicações como o HCG ou as medicações à base de clomifeno, que são medicações que iriam estimular a produção de mais espermatozoides. Para as causas obstrutivas e para as causas onde a medicação não tenha efeito, você pode indicar, por exemplo, uma fertilização in vitro, quando você está diante de uma quantidade de sêmen, de espermatozoides, inferior a 5 milhões, após uma coisa que a gente chama de teste de recuperação, que quando você faz um preparo desse sêmen, você tem que recuperar 5 milhões de espermatozoides móveis. Esse seria o critério mínimo para você conseguir pelo menos fazer uma inseminação intrauterina. Se você não conseguir esse critério, você vai para uma fertilização in vitro. E aí você conseguiria reverter a grande maioria dos casos. E para os casos mais graves, que são os casos de ausência de espermatozoides no ejaculado, que a gente chama de azoospermia, existem várias formas de você tentar buscar esses espermatozoides.
Então, aí você pode fazer uma punção do epidídimo, você pode fazer uma biópsia do testículo ou uma microdissecção do testículo, que seria o tratamento, digamos assim, mais avançado para os casos de ausência de espermatozoides no ejaculado. Doutor, desculpa se eu estiver falando alguma besteira. Queria saber se é possível a explicação prática dessa inseminação in vitro, né? A fertilização in vitro, sim. E inseminação artificial, o que é, o que se difere dos dois? Então, vou diferenciar a inseminação intrauterina da fertilização in vitro, que isso é uma pergunta que todo mundo tem dúvida, né? Então, a inseminação intrauterina nada mais é do que você pedir para um homem colher o sêmen e, de posse desse sêmen, você vai preparar ele. É como se você pegasse só os melhores espermatozoides daquele sêmen, colocasse num catéter e injetasse esse catéter lá dentro do útero da mulher, por via vaginal, e você injetasse esse preparado no momento em que essa mulher estivesse ovulando. Então, a fecundação, nesse caso, ocorreria dentro da mulher. Na fertilização in vitro, o que acontece? Você colhe o sêmen e você faz um processo na mulher chamado de hiperestimulação ovariana, onde você vai tentar recuperar vários óvulos dela. De posse dos óvulos e de posse dos espermatozoides, você tem duas técnicas de fertilização. Ou você vai colocar os óvulos e os espermatozoides em contato, todos juntos, que é a fertilização in vitro clássica, ou você vai usar a mão de uma técnica chamada de injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é a famosa ICSI. O que é isso? Você pega um espermatozoide e injeta ele lá dentro do óvulo. E aí, no dia seguinte, você avalia para ver se você tem um embrião que se formou. Essa é a técnica que é mais utilizada atualmente nos casos de fertilização in vitro. É a técnica de injeção intracitoplasmática. E a escolha entre um e outro tem a ver com o paciente? Tem a ver, na verdade, com a qualidade do sêmen, tá? Ou com o tipo de tratamento específico que o paciente, que aquele casal fosse submeter. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Hoje em dia, é muito comum os casais quererem realizar uma análise genética dos embriões antes deles serem implantados. Seria uma forma, por exemplo, de você evitar um aborto, por exemplo. E aí, quando você tem que fazer esse tipo de análise, obrigatoriamente você tem que fazer a técnica de injeção intracitoplasmática. Ou quando você tem um homem com o que a gente chama de oligospermia severa. Que é isso? Quando tem menos de 2 milhões de espermatozoides por ml no sêmen. Aí você obrigatoriamente também tem que lançar mão dessa técnica. Seriam as indicações mais precisas dela. Entendi. Doutor, estávamos falando também em off sobre varicocele. Ah, sim, né? É verdade. Que muitas pessoas ainda operam visando uma qualidade ou uma quantidade de espermatozoide para, enfim, para aumentar a possibilidade. Para melhorar. Exatamente. O que é a varicocele e se de fato isso interfere na fertilidade do homem? Existe um conceito clássico assim, de que a varicocele ela é relacionada a uma infertilidade, uma piora da qualidade do sêmen. O que seria a varicocele? A varicocele seria a dilatação das veias que drenam o sangue dos testículos. E quando elas dilatam, elas drenam o sangue de uma forma mais lenta e aí isso provocaria uma estase sanguínea, quer dizer, uma lentificação do fluxo sanguíneo ali dentro do testículo, aumentando a temperatura dele e isso prejudicaria a formação dos espermatozoides que ocorre ali dentro do testículo. Atualmente, a gente sabe que a correção de varicocele ela tem indicações bem restritas para terem algum benefício para o homem. Principalmente aquelas varicoceles que a gente chama de grau 3 ou grau 4, que são as varicoceles de maior dilatação, mais importantes, não aquelas que é 90% dos casos, que é o grau 1 e grau 2, que é só detectada no ultrassom, mas não tem nenhuma repercussão
na clínica, no exame físico, você não consegue verificar, você só vê isso quando você faz um ultrassom. Essas, operar ou não operar, não faz muita diferença. Então, fica esse alerta, porque Legal. hoje em dia você ainda tem muitos homens que estão sendo operados por varicoceles que já não tem mais uma indicação precisa de cirurgia. Então, isso tem que ser visto com muita calma. Muito legal. Bom, doutor, imagino que a infertilidade masculina também tem a ver com o dia a dia louco que a gente vive, né? A alimentação ruim, estresse, falta de sono, muito trabalho e por aí vai. E eu queria te perguntar se tem alguma relação da idade com o homem também com a infertilidade, no caso, com a qualidade do sêmen, porque eu vejo muitas mulheres tomando cuidado, né? Com a idade eu já tenho 40, já tenho 42, minha gravidez já pode ser complicada e tudo mais. O homem tem que ter esse cuidado também ou não? Também. Vamos lá. O relógio biológico, que ele é muito mais falado para a mulher, né? Uhum. Mas o homem, também, o relógio biológico do homem, em termos de qualidade dos espermatozoides, ele também passa. Hoje em dia, você tem trabalhos que mostram que homens com mais de 45 anos têm um sêmen com espermatozoide de pior qualidade, um sêmen de pior qualidade, naqueles parâmetros que a gente comentou no bloco anterior, e a qualidade dos espermatozoides genética também é pior. Então, saiu um estudo no ano passado, inclusive recomendando ou sugerindo que quando um casal fosse fazer uma fertilização in vitro e o homem tivesse mais de 45 anos, que eles sugeriam, inclusive, que fosse feita a avaliação genética embrionária por conta da idade do homem. Então, a gente sabe que a idade também conta, também pesa para o homem. Talvez não tão rápido ou não tanto quanto pesa para a mulher, mas pesa também. E com relação a essa questão do nosso dia a dia, isso é muito interessante você falar, Evandro, porque você sabe que vários fatores influem negativamente na qualidade do sêmen. Então, você tem a obesidade, aumento de peso, influi negativamente, ingesta de bebida alcoólica excessiva influi negativamente, o estresse influi muito negativamente também, tabagismo influi negativamente e você tem vários outros pontos que poderiam, enfim, justificar um fenômeno que vem sendo observado há décadas, que é a diminuição da qualidade dos parâmetros de avaliação do sêmen. Então, como eu disse para você, há alguns anos atrás, você tinha como um parâmetro de normalidade, em termos de concentração de espermatozoides no sêmen, 40 milhões de espermatozoides por ml. Hoje em dia, na última revisão, que foi essa que eu já citei para vocês, o que é considerado normal são 15 milhões. Então, você vem observando uma diminuição de todos os parâmetros de qualidade do homem. Que legal. Do espermograma, né? Sim. Doutor, infelizmente o tempo voou. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. É um prazer recebê-lo aqui. Um prazer estar aqui. Você tem algum contato? Se alguém quiser entrar, falar, tirar alguma dúvida? Pode me procurar pelo meu e-mail, robertoantunes@fertpraxis.com.br ou um telefone de contato que a gente fica à disposição também para tirar quaisquer dúvidas, é o 2430-9060. Com o DDD do Rio de Janeiro, que está aí na sua tela. Doutor, obrigado novamente.